Olá, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Vim aqui trazer esse vídeo para você, falar sobre 5 princípios básicos para você gerenciar e administrar conflitos. Então eu vou trazer aqui agora esses 5 princípios que nós podemos buscar através dos ensinamentos que Deus nos deixou na Bíblia Sagrada. O primeiro princípio que eu gostaria de trazer para nós é: tome a iniciativa. Quando você tem um conflito com alguém, você precisa resolver aquele conflito. Você precisa fazer com que as ideias, né, sejam expostas e vocês possam realmente chegar a um comum acordo. Então, o primeiro ponto é você tomar a iniciativa, não ficar esperando para que o outro venha resolver. Então, se for necessário, vai lá, pede desculpa, pede perdão, começa a conversar e começa a colocar em pratos limpos essa história que precisa ser resolvida. Então, tome a iniciativa, não espere pelo outro. Muitas vezes a gente fica esperando e quanto mais o tempo vai passando, o problema vai aumentando, o conflito vai aumentando. Então, a gente já precisa de imediato tomar a iniciativa. Vamos resolver. Precisamos colocar isso em pratos limpos, precisamos resolver. Então, tome a iniciativa com humildade, vai lá, conversa, pede perdão, faça a sua parte. Seja isso na sua vida profissional, pessoal, conjugal, né, familiar. Não deixe para depois. Seja você o agente que vai ser a pessoa que vai resolver o conflito, que vai tomar a iniciativa de dar início a essa resolução, certo? O segundo princípio que eu quero trazer aqui para você é o princípio de examinar a si mesmo, né? A palavra de Deus diz que nós precisamos nos examinar a nós mesmos. Então, faça uma análise, faça uma reflexão de você, do seu comportamento, da sua postura, como você tem agido ou como você tem deixado de agir. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas, né, para o conflito, para a forma como as pessoas estão contra as nossas ideias. Entenda isso, você não tem pessoas contra você, elas podem estar contra as suas ideias. E você, da mesma maneira, se posicione sempre contra, né, ou desfavorável às ideias e não às pessoas. As pessoas nós sabemos que devemos amar, né? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E isso inclui todas as pessoas, não são aquelas apenas que vivem conosco na nossa família. Então, uma das essências que nós temos é o amor. Você precisa ter o amor muito forte na sua vida para você lidar com as pessoas, mesmo aqueles que não estão tão próximas. Então, nesse momento você faz uma análise, né? Esse segundo princípio é analisar a sua vida, analisar a sua postura, seu comportamento, o que você poderia ter feito para evitar esse conflito, o que você poderia ter falado de uma maneira diferente, né? Talvez a sua comunicação, talvez a sua atitude, a sua postura, talvez a sua inércia, talvez você ter ficado de braços cruzados também causou esse conflito, você não se posicionou, você não tomou a atitude que deveria. Faça essa análise e veja como você tem se comportado em relação a essa situação. Então, esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é corrigir a outra pessoa de uma maneira branda, de uma maneira com amor, com humildade, com mansidão. Então, se você tem pontos que você quer mostrar, né, para aquela pessoa que ela está errada, que o ponto de vista dela realmente não é certo, não é correto, né? Às vezes são apenas pontos de vista diferentes, mas às vezes realmente nós temos a convicção que aquele ponto de vista está errado, que realmente é algo que não vai dar certo. Então nós temos que mostrar com mansidão, né, corrigir com brandura. Por quê? Porque nós vamos mostrar o porquê que nós estamos, né, justificar a nossa visão, o nosso ponto de vista. E isso com muita mansidão, com muita cautela, porque você é uma pessoa evoluída, você é uma pessoa que tem buscado ensinamento, você é uma pessoa que está aqui assistindo esse vídeo porque você tem buscado crescimento na sua vida, né? Em todos os aspectos. Então você é uma pessoa diferenciada. E aí você vai estar ali evoluidamente falando com essa pessoa e mostrando para ela a forma como você vê as coisas e o porquê, justificando, né? Por que devem ser feitas desta maneira. Então, quando você corrige com mansidão, com amor, com calma, com cautela, você está ali tendo um resultado obtido, porque a pessoa vai te ouvir, ela vai prestar atenção no que você está falando e ela vai analisar o seu ponto de vista. Se você chegar impondo, brigando, gritando, né, com uma comunicação totalmente errada, distorcida, imposta, né, com ira, demonstrando ironia,
ou uma série de sentimentos ruins, essa pessoa vai se fechar, ela vai se bloquear e em nenhum momento ela vai tentar ver as coisas conforme você está falando. Então isso é bem importante. O quarto princípio básico que eu gostaria de trazer para nós aqui é resolver os conflitos protegendo o nome da outra pessoa. Como que se dá isso, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas querendo expor o outro, seja nas redes sociais, seja na roda de amigos, seja entre a família, né? Querendo sempre que as outras pessoas compactuem e concordem com a minha ideia, com o meu ponto de vista. Mas isso não é o mais correto. Então eu devo sempre proteger aquela pessoa, resolver com ela em segredo, né? Conversar apenas com pessoas que possam nos aconselhar, que sejam pessoas realmente que vão fazer a diferença dentre esse assunto, mas não expor para as demais pessoas, né? Imagine um problema com seu colega de trabalho e você expor aquele conflito, aquela discussão para todo mundo na rede e as pessoas saberem e começarem a dar opinião. Ah, eu acho que ela tá certa, eu acho que ele tá certo, eu acho que ela tá certa, e começar a ter uma confusão, né? Isso fica feio, isso não é uma coisa que vai evoluir, que vai ser edificante para vocês. Então isso vai denegrir a imagem da outra pessoa e consequentemente aqueles que são favoráveis a ela também vão denegrir a sua imagem. Então tome cuidado com isso, não exponha o nome das pessoas, não faça ao outro aquilo que você não quer que faça para você, né? Essa é a regra de ouro e nós devemos seguir sempre. E o quinto princípio que eu quero trazer aqui para nós hoje é a questão de levar a sério que existe uma batalha espiritual. Isso é real. Então, independente daquilo que você crê, independente da forma como você vê as coisas, né? O mundo espiritual ele é real, ele existe e existe sim uma batalha espiritual constante, onde nós precisamos estar sempre alicerçados, fortalecidos para poder vencer essa batalha. E como que se dá isso? Através da nossa oração. Então você precisa estar sempre buscando estar em oração, referente aos conflitos, a esses desafios que acontecem. Às vezes você está lá com um problema na sua empresa e você não lembra de estar colocando isso nas suas orações, quando você acorda, quando você vai dormir, quando você vai orar, quando você vai fazer sua meditação. Então coloque diante de Deus, coloque já, apresenta essa situação para que já comece a haver ali uma libertação, uma quebra de correntes, uma quebra de trevas, né? Que se dissipe aquele mal e já comece a vir uma luz, já comece a vir uma libertação, uma modificação, uma transformação daquela situação. Então, a oração, ela é muito importante, ela é fundamental. Então, leve a sério que existe sim uma guerra espiritual. Este é o quinto princípio básico que eu quero trazer hoje aqui. Entenda que é real, as coisas acontecem primeiro no espiritual e depois elas se materializam. Então tenha convicção e busque em Deus essa certeza, essa força, né? Busque em Deus essa maneira de resolver os seus conflitos, porque ele vai lhe dar sabedoria, vai lhe fortalecer e vai lhe manter ali vitoriosa diante de todas as dificuldades. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente o que você achou, o que mais impactou e se você se identificou com essa matéria. Beijo!